Ai, meu Deus, eu apareci no YouTube. Ai, tem que ficar bonita, né? Porque o vídeo é pra Paty. Puxa vida. Ai, eu acho que tá bom. Não, assim não. Ai, meu Deus, gosto tanto dela. Nem conheço ela, né? Mas já gosto. Acho que todo mundo deve passar por isso. Aquela pessoa simples, querida, de verdade. Ai, ai, vamos começar. Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje o vídeo vai ser bem diferente dos vídeos que eu já fiz. Não sei nem como começar. Eu tenho meu pensamento desde o começo do canal era fazer um vídeo, tipo, entrevistando pessoas, como o vídeo do Sanderson. Eu vou deixar aqui, mas eu acho que alguma hora o Google vai tirar esses negócios dos cards. O Google não, o YouTube. O Google. Mas eu vou deixar na descrição o link do vídeo do Sanderson, se você ainda não viu. Eu entrevistando ele contando a história dele, como foi pra chegar no Canadá e como tá sendo hoje em dia. Aí, eu tenho uma seguidora, que não é mais seguidora, gente, ela é minha amiga já. A gente não se conhece pessoalmente, mas assim, sabe aquela pessoa que parece que é um fã número 1 seu? Que comenta todas as fotos, comenta todos os vídeos, que assim, independente de você postar alguma coisa, ela tá conversando com você, tá te apoiando. Ela me apoia muito, gente. Eu gosto muito dela, Karina. Então, ela me sugeriu fazer um vídeo uma vez. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Você vai fazer esse vídeo pra mim. Aí ela ficou toda boba. Aí ela ficou, não sei o quê. Mas ela aceitou, gente. Ela aceitou. Só que tem um problema. Ela mora em Vancouver. E eu moro em Winnipeg. A gente nunca se viu pessoalmente, mas assim, eu sou super fã dela. E eu pedi pra ela fazer o vídeo e ela fez, gente. Eu mandei as perguntas todas e ela fez o vídeo, gravou sozinha. E então eu vou deixar vocês vendo aqui o vídeo que a Karina Mercedes fez pra mim. E eu já agradeço o tempo que ela dispôs. Ela se mudou, ela tá grávida, ela conta um pouquinho da história dela no vídeo, mas ela tem tanto carinho que ela parou um tempo e gravou esse vídeo pra mim. Então eu agradeço demais o carinho dela. E eu tô doida pra ter um tempo e din pra ir em Vancouver, que com certeza eu vou me hospedar na casa dela. Já está acertado isso, não tem como fugir. Então fiquem com o vídeo, o depoimento da Karina. E deixem os seus comentários se vocês gostaram do vídeo. E se vocês querem que eu continue fazendo vídeos assim, porque algumas pessoas que eu posso entrevistar de longe, posso fazer live, mas às vezes a live, a imagem não fica tão boa. E eu também nunca fiz. Mas então deixem nos comentários o que vocês acharam. E então é isso, fiquem com a Karina porque o vídeo tá bem grande. Oi, meu nome é Karina Mercedes. Eu sou seguidora da Paty, admiradora. Tenho um carinho tremendo por ela. A Patrícia eu comecei a seguir, mesmo já tendo estabelecido meu plano no Canadá. Porque era uma pessoa de verdade, igual a mim, igual a você. Ela não é um personagem, ela trata todo mundo com carinho. E nós somos quase vizinhas do Rio de Janeiro do Brasil. Campo Grande e Bento Ribeiro. Somos conectadas pela Avenida Brasil. Yo, 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 yo. Mas eu conheço muito bem o bairro que a Paty morava, porque tem família lá. E já passei muito em Campo Grande, Big Field, e é isso. Então, se conectar a Patrícia é muito fácil, porque ela é um pedacinho de cada um. Mesmo as pessoas que talvez não se identifiquem com ela, talvez se dessem uma chance um pouquinho de assisti-la, vai entender quem é a Patrícia. E tem uma filha linda, que chama Sofia. Ai, aquela garota cheia de personalidade, é linda, né? E tem uma família linda, um esposo parece ser super bacana, né? Que a apoia em tudo e diverte a gente pra caramba. E eu já passei várias madrugadas assistindo os vídeos dela e vi a evolução dela. E fico muito feliz de hoje estar participando desse vídeo.
E que carinho dela ter me mandado essas perguntas para eu fazer. E é um desafio, né? Porque eu não sou boa nisso não, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Eu até gostei, achei bacana dela ter me perguntado e tudo, por vários motivos. E tô feliz de participar, só falo isso. Então vamos lá as perguntas que a Paty me fez. Fale um pouco de você e o que você fazia no Brasil. Então, eu estudei Relações Internacionais e com Comércio Exterior e me formei, depois fiz uma MBA e sempre trabalhei na área. Desde o segundo semestre da faculdade, sempre trabalhei na área. Então, já tenho 14 anos que eu trabalho nessa área. É, isso. Como surgiu a ideia de vir para o Brasil, para o Canadá? Então, antes de eu conhecer meu marido, ele já tinha um amigo que falava do Canadá, porque já tinha morado em Calgary com uma namorada canadense. E eu tinha uma amiga que já falava do Canadá, que já tinha morado em Montreal. Então, nós dois já tínhamos pessoas, não em comum, mas que falavam já do Canadá. Aí nós nos conhecemos e tudo, os dois com um espírito muito aventureiro, com muita vontade de viver, de viajar, e bem indignados com a situação do nosso país, socioeconômica e política. E com as dificuldades que a gente tem para atingir metas, é bem difícil. Então a gente uniu essa vontade de viver e começamos a procurar um lugar no mundo que nós pudéssemos, não sei, ou viajar muito, ou sermos respeitados e no futuro nos tornarmos cidadãos do local. Então começou uma pesquisa viajando, exploratória. Mas aí a gente não tinha encontrado ainda o lugar. E aí a gente namorava, a gente já namora há 10 anos, somos casados, casamos uma semana antes de vir para o Canadá, 2 anos e 8 meses. Então, o que aconteceu? Eu fiquei desempregada no período do namoro, porque eu pedi as contas, e eu fui fazer uma pesquisa exploratória no Canadá, em Toronto. E aí cheguei em Toronto e me apaixonei. Eu fazia um diário de bordo, assim, todo dia eu falava como era a minha experiência, como foi chegar, como as pessoas eram donos da própria vida, como era simples, como eu via a sociedade organizada, ativa. Eu sentava às vezes num café e via a troca do turno, aí via a menina que servia café, indo lá pegar o carro dela e trabalhar e sair. Então eu observei muito a organização social, porque era isso que eu estava buscando. E fui fazendo meu diário de bordo, analisando os pós e os contras e os custos e tudo mais de Toronto. Beleza, quando eu voltei para o Brasil, resumindo, cheguei, conversei com o Rafa, só passei mais impressões das quais a gente já conversava muito nesse meu diário de bordo e tudo. E foi uma experiência brilhante, desde o primeiro dia que eu cheguei em Toronto, desde o último dia. A escolha da minha homestay foi um tiro no escuro. Nós fizemos tudo particular, não fizemos nada com a escola que nós optamos para que eu estudasse. Foi tudo particular e foi tudo maravilhoso. Não tenho reclamações. E aí, quando eu cheguei no Brasil, ele já estava com a ideia formada de Vancouver e me vendeu. E eu comprei, porque ele começou a pesquisar bastante e acompanhar alguns bloggers e canais no YouTube que passavam um pouco. E aí a gente começou a pesquisar junto sobre Vancouver. E aí, Vancouver tinha a nossa cara, nós descobrimos isso. É muito verde, é muito esporte, a gente pode praticar o pedal que a gente ama, a gente pode praticar o stand-up paddle, a gente pode caminhar, a gente tem a liberdade de andar à noite, de tranquilidade, tudo como as outras províncias também. E tem o clima. Vancouver não neva, claro que neva. Esse primeiro ano aqui nevou muito. Mas a gente fala em relação às outras províncias mesmo. Então é isso. Aí a gente acabou sendo comprado por Vancouver por esse motivo. Por nós nos afeiçoarmos o nosso estilo de vida que nós buscávamos, que nós gostaríamos de manter e não perder muito. Vamos lá, próxima pergunta. Por qual processo vieram?
Então, o Rafa veio inscrito no Douglas College e eu automaticamente ganharia o visto de trabalho. Nós viemos numa época da qual era permitido ele estudar inglês antes, porém eu não poderia trabalhar. E ele, quando começasse o período no college, eu poderia usar o meu visto de trabalho, que estava vinculado aos estudos dele no college. E ele estudou no Douglas College, estudou business. E nós pensamos no seguinte, que nós aplicaríamos pelo Entry Express ou o provincial. Isso dependeria da nota que nós tiraríamos no CELPIP. E nós não tínhamos ambição do Rafa finalizar o college dele, para que nós tivéssemos um saving maior. Então, qual foi o nosso plano ambicioso? Ele se inscreveu no college. Nesse período, eu conseguiria um emprego e, se conseguisse na minha área, nós aplicaríamos como skilled work, né? Porque como eu tenho um background, eu tenho um passado de 13 anos, 12 anos, 13 a 14 anos, Teve um período que eu fiquei desempregada na área de comércio exterior. Se eu conseguisse nessa área, nós poderíamos aplicar para o NOC. Mas isso era um dos planos que nós tínhamos. E nós, quando viemos, fizemos tudo particular, diretamente com os sites, diretamente com os colleges, diretamente com os cursos. A gente não usou intermediário de empresa. Então, nós viemos assim, o Rafa para estudar e eu para trabalhar. Como foi deixar o Brasil, família? Então, os nossos pais sempre trabalharam muito a nossa independência psicológica, financeira. E falar um pouquinho dos pais do Rafa. Os pais do Rafa sempre incentivaram o crescimento dele, seja de qual forma fosse, perto ou longe deles, né? E os meus pais também. Então, isso foi um real casamento de ideias, porque nós sentimos muita falta deles, porque nós sempre participamos muito de eventos em família, juntos, assim, achou muito gostoso isso. Aquela família toda reunida, não sei o que, quintal, todo mundo junto. E eu tenho 3 irmãs, pai, mãe, assim como o Rafa tem uma irmã também. Então, nós trabalhamos muito bem isso, nosso psicológico, porque nós dividimos de um sonho, de um desejo, de um objetivo que depois virou um planejamento. Então, é difícil para todo mundo, até hoje a gente sente bastante nessa época de Natal, então, nossa, é complicado. Mas a gente tenta minimizar bastante isso. Quanto tempo demorou o processo entre decidir por Canadá e chegar aqui? Então, o tempo que demorou por decidir por Canadá não foi muito grande. Mas, para chegar até aqui, nós fomos bem cautelosos, porque tinha que dar certo, né? Tinha que dar certo, assim, porque é um investimento alto e a gente começou a juntar grana 4 anos antes. O Rafael tinha um emprego fixo, eu um emprego fixo. E nessa caminhada, eu fiquei desempregado um período, tanto que eu fui estudar em Toronto. Mas eu sempre tive ganhos paralelos ao meu trabalho fixo. Eu vendia Mary Kay, eu vendia Avon, eu vendia produtinhos. Quando eu viajava, trazia alguma coisa para vender. Então, eu sempre tive uma renda, tá? Não mensal fixa, mas com vendas. Eu sempre me virei muito bem, fazendo 2 ou 3 salários. E o Rafa também, sempre me auxiliou nisso. Então a gente juntou grana. Nós estipulamos que depois que nós decidimos isso tudo, né, nós teríamos que ter grana e planejamento. Então nós juntamos dinheiro e começamos a ver quanto era o custo de vida com as possíveis variações em Vancouver. E traçamos um plano, uma planilha, e ali a gente ia inflando custo de aluguel, custos fixos, custos variáveis, saúde, e documentações e futuro, tudo mais. E college, então a gente juntou 4 anos antes.
Mas nós já tínhamos reservas pessoais também antes da gente se conhecer. Então foram 4 anos, até chegar aqui, isso aí, 4 anos. E a gente já tá aqui 2 anos e 8 meses. Quantos anos vocês moram aqui? 2 anos e 8 meses. Como foi a adaptação de vocês? Então, como eu falei antes, Vancouver é multicultural, como todo o Canadá é multicultural. Sendo que tem esse atrativo de ser verde, de ser colorido no outono. Todas as províncias têm essas particularidades, mas Vancouver é vista assim como ter os lagos, as montanhas e ter uma vida ativa, esportista muito alta, muito grande. Então pegou muito a gente esse estilo de vida. É só vocês vindo aqui para vocês entenderem, ou verem os posts das pessoas aqui, como elas levam a vida. Então, a nossa adaptação foi muito fácil por esse lado de cidade e infraestrutura. A parte cultural também. Por quê? Porque nós sempre viajamos muito. Então, o diferente sempre nos atraiu. É assim, o caso, por exemplo da droga, da marihuana, né? Da maconha. Pra gente, incomoda a fumaça? Incomoda, a gente não gosta nem de cigarro. Mas é uma coisa assim, que é uma escolha do outro. Então, assim, como às vezes tem escolhas que nós fazemos que incomodam o outro. Então, se a gente calça o sapato do outro, fica mais fácil entender. A gente lida sempre assim, na questão cultural, de educação, de tudo que a gente passa, a gente tenta entender o outro lado, mesmo que nós não sejamos entendidos muitas vezes. Então, nós somos um casal assim de dialogar bastante sobre a atitude do outro e tentar acalmar um ao outro, se no momento a gente não entende muito bem por que aquela pessoa pegou a nossa vaga quando a gente estava entrando no estacionamento. Então, a gente se adaptou muito bem. Como foi se conseguir o primeiro emprego? Então, o Rafa, quando entrou no college, eu não foquei no emprego na minha área. Eu foquei em emprego, perto de casa que eu pudesse ir andando. E aí eu fui vender sapato na Hudson's Bay e fiquei lá por um mês e depois consegui um emprego num escritório de vender partes e peças de produtos de meio ambiente, que foi um desastre. Eu detestei. Depois eu apliquei para a Amazon e consegui trabalhar na Amazon dirigindo forklift, que é aquela empilhadeira que subia alto, descia. E fazia a separação das cargas, dos pedidos. E fiquei por pouco tempo também, porque eu lidei com muita ousadia. Ousadia é uma coisa que eu venho fazendo assim, desde que eu me entendo por gente. Eu apliquei para 2 vagas e fui chamada para as 2 vagas, fui para as entrevistas com cara e coragem, o pouco inglês que eu tenho. Os 2 gostaram de mim, graças a Deus. Eu fui muito simples, muito honesta, muito eu. A entrevista foi... Eu achei que fosse ser pior, mas eu tive uma entrega pessoal muito grande e eu acho que eles são muito cabeças abertas. A cabeça aberta quando você tem uma experiência boa do país, eles veem que seu inglês é mais ou menos, mas que você tem a vontade de aprender e que você está aberta para isso. Então eu acho que por isso que essas 2 oportunidades me abriram portas. E aí eu optei por um mais perto de casa. E aí tô lá 1 ano e 3 meses. Eu trabalho com importação, comércio exterior, e a gente faz o Natal do Canadá, e a gente também importa ferramentas, e também temos o segmento de móveis de pátio, de varanda. Então, eu não posso dizer que foi difícil, também não posso dizer que foi fácil, posso dizer que eu fui ousada e acreditei. E usei de boa fé, sabe? Eu me lancei. Mas eu, antes de vir para cá, me preparei para fazer qualquer função. Não sei se todos estão abertos para isso, mas qualquer função por um certo período. Paralelo a isso, eu estava tentando na minha área, porque eu poderia começar o meu processo de imigração. E foi o que aconteceu. Com 3 meses de empresa, eles me deram a documentação, nós aplicamos pelo BC PNP. Eu não tentei o Entra Express porque o meu CELP foi 6,5.
Então, eu falei, eu não quero perder tempo, ficar estudando inglês, para ficar aguardando um Entry Express no tempo que eu posso aplicar para o BCPNP e aguardar em casa a minha documentação chegar. Uma vez que eu fiz pelo Skilled Work, né? Porque eu tive o background e trouxe as cartinhas das empresas que eu trabalhei e os que eu não trouxe eu consegui, por ter um bom relacionamento com as empresas. Como é o ambiente de trabalho canadense? Então, dessas empresas que eu trabalhei, eu achei multicultural, aprendi muito. O multicultural, você fala, puta, multicultural é muito aberto, é muito amplo, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Todo dia é um aprendizado diferente, porque lidar com gente da sua mesma cultura já é né, um desafio. Imagine de culturas diferentes. Então, tem muitas coisas, muitos detalhes que a gente vai aprendendo, vai se adaptando. E aquilo que eu falei antes, se você tenta ver a parte cultural da pessoa, de onde ela veio, você entende por que ela está agindo dessa forma. É difícil, mas a gente consegue. Então, eu gosto bastante do meu ambiente de trabalho. Acho que é bem diferente do Brasil, que a gente trabalha muito mais, às vezes tem muito mais tarefas no Brasil, aqui tem um pouco menos. Eles prezam muito a qualidade de vida. E é isso. Sobre o PR, a gente já aplicou, sim. A gente aplicou quando eu tinha 3 meses de empresa. Então, foi um processo que a gente não fez por nós mesmos, nós pagamos uma empresa. Por isso, nós tínhamos um plano ambicioso de juntar bastante grana e de não ficar muito tempo pagando college, para poder aplicar logo. O Rafael, a gente conseguia a documentação e o Rafael conseguiu o break para depois que a gente conseguisse o PR, ele voltasse a estudar, porque seria mais barato, muito mais barato que para estudante internacional, é o nosso planejamento. Então, assim, a gente já está aguardando, né? Porque a gente já aplicou e só aguardando. E deu tudo certo, tá dando tudo certo, graças a Deus. Tomara que siga assim. Então, nós não somos mais sozinhos. Nós agora temos uma bebecinha vindo aí, que é a Rafinha. Eu tô grávida de 7 meses e a gente engravidou feliz da vida, mediante todas as conquistas. E ser grávida no Canadá, vou falar no ambiente de trabalho. Grávida no Canadá, no ambiente de trabalho, vou dar um exemplo. Teve um dia que eu me senti muito mal. E aí eu tava com muita vergonha, que eu tava me sentindo muito mal. E o CEO da empresa percebeu o meu constrangimento. Ele veio e me chamou e falou assim: Karina, eu tenho esposa e tenho filhos. A minha mulher não precisou trabalhar. Mas aqui a gente preserva a família, a saúde e a família. Take your time. Tenha o seu tempo. Se você precisar ficar em casa, você só nos avise antes do período que você vai precisar. Mas cuide da sua saúde. Gravidez é uma coisa muito difícil, ainda mais quando a gente está distante da família. Comecei a chorar, né? Emocionada. Pessoa já grávida, emocionada. E pensei, caramba, que diferença. Né? Então, eu tenho todo o apoio da empresa por estar grávida, né? Eu engravidei, tem pouco tempo de empresa e mesmo assim eu tô tendo todo o auxílio. Vamos falar agora sobre a legislação de ser grávida no Canadá e brasileira. Como eu trabalho e já tenho 1 ano de trabalho, então eu tenho 1 ano de licença maternidade. Se eu quiser, tenho menos. Eu peguei 1 ano de licença maternidade e começa em janeiro. E eu me sinto muito respeitada, muito respeitada. Agora, quanto à saúde, existem controvérsias, porque eu não fui mãe no Brasil, mas pelas experiências que eu ouço, eu acho que tem muito mais acessibilidade a ultras, acessibilidade a exames, né? Por causa de plano de saúde, essa coisa toda, que a gente acaba pagando por isso quando tem numa empresa. Mas eu não posso falar muito a respeito disso. Eu tenho feito meu pré-natal com a minha médica. Eu tinha um Dr. Family antes que me indicou para essa médica. Eu gostei dela.
E eu tô tendo um acompanhamento e vamos ver agora a Rafinha nascer. Mas quanto à empresa, quanto ao hospital, quanto à sociedade, eu me sinto muito respeitada. Os meus planos daqui pra frente. Então, os meus planos daqui pra frente é assim que a gente pegar o PR, é o Rafael retornar ao college e pegar a graduação dele por um preço e custo-benefício melhor. E eu pretendo também fazer umas especializações aqui na minha área. Então, eu pretendo estudar mais, me profissionalizar um pouco mais. E nós dois a gente vai buscar, sim, salários melhores, melhores condições de vida para criar nossa filha. E viajar bastante, porque nós somos apaixonados por viagens. E depois aplicar para ser cidadão canadense. Quem sabe comprar um imóvel e fazer, dar continuidade ao estilo de vida mais ou menos que a gente tem no Brasil, de batalhar, de comprar um imóvel, de crescer. E aqui, a gente pretende ficar por aqui sim. Acho que o Canadá realmente vale a pena? Um conselho para quem está chegando ou para quem deseja vir para o Canadá. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O Canadá vale a pena. A pergunta também é: vale a pena para você? Você está pronto para chegar aqui e ver diferentes culturas, diferentes grupos raciais, socioeconômicos e ver que os seus valores que você traz não valem de nada? Então, é uma pergunta interna da qual a gente deve se fazer e mais comportamental. O que eu trago na minha bagagem que eu posso deixar lá? O que eu preciso agregar à minha bagagem emocional para chegar lá? É muito disso, sim. A gente precisa se cuidar de mente, cabeça, de respeito, entender o que é xenofobia, entender o que é multiculturalismo, senão a gente não fica. E tem um outro detalhe pessoal que eu vejo muito aqui entre a nossa comunidade brasileira, que é a vaidade. Eu não falo de vaidade da gente se arrumar, da gente ser linda, maravilhosa. Não, isso é pessoal. Eu falo da vaidade do eu não posso trabalhar assim, eu não vou trabalhar assim, eu já quero o cargo tal. Então fica aí no Brasil. Porque aqui é uma sociedade achatada, da qual te valoriza se você é pintor, se você limpa um chão, se você conserta uma porta. É muito diferente do que a gente está vendo no Brasil, sabe? Então venha com a vontade de construir esse, essa sociedade, de agregar e de valores que você traz sobre preconceitos de profissões que fiquem lá. Geralmente, quando a gente está num grupo de amigos no Brasil conversando, as perguntas são: o que você faz? Porque aí você já descobre um pouco a base salarial da pessoa, o estilo de vida e o custo. E carro, se viaja ou um Instagram, aqui é diferente. Aqui a pessoa que trabalha na Starbucks, ela tem possibilidade sim de financiar um carro muito bom. A pessoa que pinta parede ganha muito bem. A pessoa que conserta, que faz um fob, que faz uma chave, ganha bem sim. É uma sociedade achatada. Você vê pelo Trudeau, que ele vai passear na parada gay aqui, na Pride, e ele vai com um carrinho simples, com um bebê. Eu reparei isso, a primeira coisa que eu reparei quando eu vi o Trudeau, eu falei, caraca, ele tá com um carrinho de bebê, guarda-chuva, simplérrimo, entendeu? Então, assim, é você pensar que num colégio público estudam filhos de diversos pais com diversas possibilidades e as crianças estão tendo a mesma educação. Eu acho que a gente tem que abrir muito a cabeça para vir para o Canadá, por isso que vale a pena. Se você está pensando em vir para o Canadá para enriquecer, fica no Brasil. Porque aqui você se enriquece de cultura, de saúde, de dia a dia, entendeu? Agora, pensa bastante. E o outro conselho que eu dou também, além de tudo que eu falei, é se planejar financeiramente. Porque
até conseguir a documentação é um gasto muito grande, muito alto. Então não venha saindo no rabo de foguete. Venha preparado para os desafios e venha preparado também para não contar com a sorte, somente com a sorte. E é isso, não sei se falei muito, se falei pouco, falei da minha experiência, espero ser entendida e respeitada, porque o respeito é algo que eu preservo muito. E é isso, um beijo grande, meu, da Rafinha e do Rafael, meu marido.